E assim que você termina de instalar o seu Home Assistant, na minha opinião aqui, o primeiro add-on essencial que você deve instalar é o Samba Server. Por quê? Porque o Samba Server vai te permitir acessar a estrutura de arquivos do seu Home Assistant e colocar lá, por exemplo, novos cards, né? Adicionar arquivos para você configurar novos cards, editar os seus arquivos de configuração, por exemplo, através do Windows, um bloco de notas. Ele vai te permitir também instalar integrações customizadas, né, de forma manual, caso você não esteja utilizando o Hack. Então, eu acho que esse é o primeiro add-on que você deve instalar assim que você termina de instalar o seu Home Assistant, porque é extremamente útil e vai ser necessário em algum momento. E o segundo add-on que você deve instalar assim que você termina de instalar, assim que você inicializa o seu Home Assistant pela primeira vez, é o editor de arquivos. Diferente desse primeiro que eu falei, ele vai te permitir editar os seus arquivos diretamente na interface do Home Assistant. Por que que isso é importante? Porque vai ter diversas integrações que não tem de forma gráfica e diversas configurações que você pode fazer também de forma manual, às vezes configurações mais avançadas. Para isso será necessário editar os seus arquivos, né? E o editor de arquivos ele já aparece lá na barrinha lateral. É muito fácil de você acessar os seus arquivos do Home Assistant através dessa função. E para isso você tem duas opções. Você tem o próprio File Editor do repositório oficial do Home Assistant, ou você pode utilizar o Studio Code Server, que é também um editor de arquivos já bem mais avançados, com bem mais funções. Eu particularmente gosto mais do File Editor, mesmo simples, o editor de arquivos. Eu acho ele muito mais simples. Você vai lá, coloca o que você quer, dá um save, ele não tem nada demais na interface dele, é quase que um bloco de notas dentro do seu Home Assistant. E um terceiro add-on que eu acho bem legal, ele também seria para você editar os arquivos, tudo, é o terminal, né? O terminalzinho SSH que se abre direto lá dentro do seu Home Assistant. Para quem está acostumado a trabalhar com uma interface de linha de comando, para quem tem facilidade com isso, ou de repente para até outras coisas, né? Acessar um arquivo oculto lá, fazer um filtro, algo desse tipo dentro de um arquivo para pesquisar alguma coisa, alguma configuração, ou extrair alguma coisa diferenciada dentro dos arquivos de configurações, faz bastante diferença. Eu, por exemplo, que estou acostumado com linha de comando, que tenho bastante facilidade, esse é um add-on que eu realmente não abro mão. Até porque dentro dele você pode também dar alguns comandos básicos lá do Linux para checar algumas coisas que você não consegue, por exemplo, acessando os arquivos ou editando os arquivos de configuração, como os dois primeiros add-ons que eu informei aqui para vocês. E essas dicas todas que eu estou dando aqui, vale o seu joinha, não vale não? Vamos lá. E agora vamos para um próximo aqui que talvez não seja essencial no início, mas você vai precisar em algum momento, que é o Mosquito Broker, que é um broker MQTT que você instala direto através dos add-ons do Home Assistant de forma muito simples. E o MQTT, para quem não sabe, é um protocolo de automação. Eu vou deixar o link aí na descrição para minha aulinha básica do que é o protocolo MQTT, com diversas explicações. Mas basicamente, se você substituir a firmware do seu Sonoff, por exemplo, ou de qualquer outro dispositivo que usa ESP8266 por um Tasmota, você vai precisar do MQTT. Se você usa o Zigbee to MQTT, que é para você criar o seu próprio hub Zigbee dentro do Home Assistant, você vai precisar de um broker MQTT. E para diversas outras aplicações, eu utilizo o MQTT aqui para monitorar meu servidor, que eu tenho aqui, que faz várias coisas, para monitorar o meu roteador, eu crio scripts, um monte de coisa aqui que requer o MQTT, porque é um protocolo extremamente simplificado para você trabalhar com automação. Então, vale a pena você já instalar e aprender do que se trata, porque realmente faz muita diferença na sua automação utilizar protocolos específicos e que trabalham de forma local dentro da sua rede, sem depender de nuvem, sem depender de um monte de outras coisas e um monte de outros periféricos que levam suas informações para fora de casa. E já aproveitando o gancho, um add-on que depende do Mosquito Broker ou de qualquer outro broker MQTT, que é justamente o Zigbee to MQTT. Eu acho que é um add-on que em algum momento, se você quiser trazer o Hub Zigbee local para dentro da sua casa, vai ser essencial, porque você vai precisar comprar lá uma plaquinha, alguma coisa, um radinho, né? Um radinho Zigbee, e você, através do Zigbee to MQTT, vai montar um Hub Zigbee compatível com quase todos os dispositivos do mercado em um único hub,
hub e centralizar todas as suas coisas. Para isso, o Zigbee to MQTT é uma das possibilidades e que está disponível também através dos add-ons. Você precisa adicionar lá um repositório para poder instalar. Ele é um add-on de terceiros, então você vai precisar colocar lá um repositório para fazer a instalação, fazer uma configuração. Tenho também um vídeo aqui no canal ensinando como montar o seu próprio hub Zigbee, e para isso você precisa desse add-on, que hoje para mim aqui é essencial, porque é onde ficam conectados todos os meus sensores Zigbee, que inclusive funcionam mesmo se eu tiver sem internet, eles continuam trabalhando. E pelo fato também do meu Home Assistant, onde está o Zigbee to MQTT, estar trabalhando também em cima de um no-break, significa o quê? Como os sensores são a bateria e eu tenho um Home Assistant com Zigbee to MQTT, ou seja, o meu hub Zigbee está conectado a um no-break, então mesmo quando eu tenho quedas de energia temporárias ou qualquer coisa assim, os meus sensores continuam enviando informação pro Home Assistant, e por sua vez as automações, uma notificação que eu tenho que receber, alguém que abriu uma porta ou alguém que abriu uma janela, qualquer coisa assim, eu continuo recebendo. Antes de eu continuar pro próximo add-on, que eu vou explicar um pouquinho mais porque eu acho muito top, já deixa aí a sua inscrição e já vai comentando aí quais são os add-ons que você utiliza. E vamos pro próximo aqui. E um outro add-on agora, que foi até tô passando esse aqui baseado no meu último vídeo, né? Eu fiz um vídeo aí de 6 dicas para quem tá começando com o Home Assistant, e acabou que eu não citei o nome desse add-on que eu usei, mas eu mostrei a tela e falei que é para guardar estatísticas por muito tempo. Eu deixei minha base configurada aqui para guardar até 1 ano de estatísticas. Nesse momento eu já tenho 90 dias de estatísticas e eu carrego isso daí tudo em 1-2 segundos numa tela cheia de indicadores. E aí o pessoal me perguntou, mas qual que é o que você está usando? Que base externa é essa que você está usando? Bom, lembrando que add-on, tudo que você instala de add-on no Home Assistant é externo, né? Apesar do Home Assistant ser um facilitador para essas instalações, para poder fazer a configuração, no fim das contas, cada add-on que você instala é um software separado que se integra com o Home Assistant de alguma maneira. E esse último que eu quero falar para vocês é uma combinação do InfluxDB, que é uma base de dados, junto com o Grafana, que faz aqueles gráficos, aquela interface gráfica. Então são 2 add-ons que você tem que instalar. O InfluxDB, ele é uma base de dados super eficiente para grandes volumes, porque ele trabalha de uma forma completamente diferente daquela base de dados onde o Home Assistant armazena aquelas informações do dia a dia. Eu até expliquei. Eu reduzo bastante a quantidade de histórico que o Home Assistant armazena naquela base lá que fica acessível pelo histórico. Em contrapartida, ele envia todas as informações para o meu InfluxDB, que está configurado para armazenar até 1 ano. Então eu armazeno essas informações no InfluxDB e através do Grafana, que é uma interface gráfica que pode conectar com um monte de base de dados. No caso, eu configurei um Grafana para conectar ao InfluxDB, e lá dentro eu gero aqueles dashboards espetaculares lá que guardam todas as minhas informações, que eu posso entrar para verificar somente quando eu preciso. Esses históricos não é algo que você fica lá no dia a dia olhando, tal. Para isso eu deixo uma base muito menor para que o meu Home Assistant fique rápido. Eu acho que já que você está usando o Home Assistant, é alguma coisa que agrega um valor assim absurdo, porque eu consigo ver, por exemplo, a flutuação de temperatura e umidade durante vários dias seguidos aqui, comparando com outros ambientes. Eu posso gerar um único gráfico com vários indicadores lá dentro, né? Vários parâmetros que eu estou medindo lá dentro de um único gráfico. Você consegue cruzar 2 informações diferentes, então temperatura com umidade, qual que é a relação entre elas durante o dia. Estou dando um exemplo aqui da temperatura com umidade, mas eu monitoro a temperatura de todos os meus dispositivos para saber se os coolers estão funcionando bem, se não tem nada desviando. Gráfico, indicadores, são sempre coisas assim bem legais, né? Quando você começa a entrar já na parte de consumo de energia, tudo, são coisas bem úteis para você com o tempo, né? Geralmente você melhora as coisas analisando dados históricos, né? O que aconteceu nesse último mês, o que aconteceu nos últimos 3 meses, como é que andam as coisas aqui, e aí aquilo que você pode monitorar realmente vai da sua criatividade, daquilo que você quer fazer. Eu quero monitorar todos os meus consumos de energia para checar o que está acontecendo, eu quero monitorar o consumo de CPU do meu Home Assistant para saber se durante esse tempo todo ele está tendo longos picos de consumo, para saber se eu preciso fazer um upgrade, como é que está o consumo de memória, como
como é que está o histórico de consumo de disco, ou seja, você consegue realmente analisar muita coisa. Então, para mim hoje, na minha instalação, essa combinação do InfluxDB junto com o Grafana se tornou sim algo essencial. Tem muita coisa além disso para ser instalado, mas esses são os que eu mais utilizo e que hoje eu considero o mínimo necessário para minha instalação do Home Assistant. Como eu uso cada um deles, a verdade é que eu não consigo remover nenhum deles. Todos eles me fariam falta de alguma forma. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima!